E o convidado de hoje é o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do PT. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A nossa entrevista terá uma duração de 10 minutos. Ótimo. Segundo a última pesquisa da Datafolha, o senhor ainda é um pouco desconhecido, eu diria que por mais da metade do eleitorado paulistano. Como reverter essa situação? Essas pesquisas de intenções de voto são importantes? São importantes, mas revelam o estágio da campanha. Eu lembro que 4 anos atrás, o atual prefeito já era prefeito, né, no seu primeiro mandato, e ele tinha 8% das intenções de voto e veio ganhar a eleição. Isso porque as campanhas têm sido muito curtas e, em geral, o eleitor se fixa nas propostas dos candidatos quando tem acesso a elas com o início do programa eleitoral. Então, com o início do programa, nós vamos levar o melhor programa de governo para a cidade de São Paulo e, como o clima é de mudança, tenho certeza que nós vamos crescer, ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Bom, o ex-presidente Lula, que passará com certeza em breve por uma nova bateria de exames, ele vai ter um papel fundamental na sua campanha daqui para frente? Olha, ele, a presidenta Dilma, o próprio Partido dos Trabalhadores, os partidos da coligação, todos terão um papel. Nós temos um partido com uma militância muito forte, um enraizamento na cidade de São Paulo muito forte, 2 administrações bem-sucedidas no plano municipal e o terceiro governo federal com taxas recordes de aprovação. Eu tenho a honra de ter sido ministro de um governo com 80% de aprovação. Eu quero trazer o êxito do governo federal para a Prefeitura de São Paulo, uma prefeitura que deixou a desejar, perdeu algumas oportunidades importantes, uma década de alto crescimento econômico, muita geração de oportunidade de emprego e renda, mas nunca é tarde para recomeçar. E a cidade de São Paulo precisa de um prefeito 24 horas por dia, investindo pesado na melhoria da qualidade de vida do paulistano. Qual que é a importância desse primeiro debate entre os candidatos que vai ser realizado aqui pelo Grupo Bandeirantes no dia 2 de agosto e também transmitido ao vivo pelo Band News TV? Olha, a Band tem essa característica, né, de inaugurar sempre o debate eleitoral. Eu sou professor de teoria política da Universidade de São Paulo. Então eu sempre acompanhei com muito interesse todos os debates, agora como protagonista, né, como um dos candidatos, vou ter muito prazer em participar. E eu penso que, além do programa eleitoral, o debate permite uma troca entre os candidatos muito esclarecedora junto ao eleitorado. O eleitorado vai poder também confrontar ideias e não só tomar conhecimento das ideias de cada candidato, como é o caso do horário eleitoral gratuito. No debate se confrontam ideias, se criticam ideias, né, e se avança muito mais, se aprofunda mais os temas relativos ao interesse da população. Eu saúdo a iniciativa de vocês de promover o primeiro debate esse ano. Como que o senhor avalia o atual momento político do Brasil, não só nas questões de administrações pelo Brasil todo, mas também pela questão da corrupção, que tem sido destaque também no nosso cenário político? Olha, isso é um debate muito importante, a questão da ética na política é muito importante. Veja que é a minha primeira eleição, mas eu tenho 11 anos de serviços prestados. Eu iniciei na política no ano 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, depois na gestão do presidente Lula, gestão da presidenta Dilma. São 11 anos de serviços prestados. É importante você ter uma biografia limpa para se apresentar ao eleitorado, né? Não tem insinuações de desmandos, de desvios, ter uma reputação ilibada, ter uma trajetória limpa para se apresentar ao eleitorado. É muito importante esse debate, mas eu tenho muita esperança porque o Brasil está consolidando instituições. A polícia funciona, o judiciário funciona, o Ministério Público funciona. Então, isso traz esperança de que tudo é transparente, a imprensa é livre, tudo é apurado, as pessoas são punidas ou inocentadas, né, em alguns casos. Enfim, mas é importante saber que as instituições estão funcionando até para preservar a democracia. Se as instituições não funcionarem, a democracia é que sai prejudicada, mais do que os indivíduos. Então, desses 2 pontos de vista, primeiro como candidato que tem uma biografia e segundo, como um cidadão que vê as instituições serem fortalecidas, eu tenho muita confiança de que o Brasil pode avançar. O senhor acha que essas instituições funcionam como os eleitores, como a população espera? Ou às vezes há algumas questões que deixam a desejar, principalmente nesse quesito de corrupção, onde nós acompanhamos inúmeros casos, né, de corrupção que às vezes não vemos punições, e até mesmo de órgãos públicos, como o senhor mencionou. O senhor acredita, o senhor analisa que essas instituições estão funcionando realmente como a gente espera? Eu entendo que a transparência é cada vez maior. A Polícia Federal, o Ministério Público e a imprensa estão fiscalizando cada vez mais.
que nós precisamos um pouco mais de pressa no judiciário. O judiciário tem que julgar um pouco mais rapidamente as ações, até para liberar os inocentes de acusações infundadas ou punir, né, combater a impunidade no caso de um clamor popular em relação a um outro caso. Na minha opinião, os julgamentos poderiam ser um pouquinho mais céleres, desde que respeitado o direito de defesa. Eu acho que é o ponto onde nós temos que trabalhar melhor. Em relação à apuração e transparência, acho que o Brasil melhorou muito. Esta semana o senhor realizou uma visita ao complexo do Hospital das Clínicas. Como que o senhor analisa a política de saúde da atual gestão? Olha, o ponto mais crítico da atual administração, e para nossa surpresa, era a bandeira da atual administração. Por 8 anos eles disseram que resolveriam o problema da saúde, inclusive tendo o Serra como ex-ministro da Saúde e candidato a prefeito. Tá certo que ele não ficou todo o mandato, mas a sua equipe permaneceu junto à administração Kassab. E a saúde não melhorou, a população aponta como principal problema e não foi por falta de recurso. Houve investimento. Infelizmente a gestão deixou a desejar. E é nisso que nós vamos incidir, melhorar a gestão do sistema de saúde para atender melhor a população, evitando esses prazos para agendamento de consulta, exame e, sobretudo, cirurgia. A população não aguenta mais esperar. E com a sua experiência como ministro da Educação, o que o senhor pretende fazer para melhorar o ensino público, que é muito precário, né? Já é um histórico prolongado dessa situação que nós vemos atualmente? Olha, como ministro, eu tive a honra de levar à frente o maior projeto de expansão das oportunidades de educação superior e profissional da história do país. Dobramos as vagas nas federais, criamos o ProUni, reformulamos o financiamento estudantil, o FIES, reformulamos o Sistema S, criamos o maior número de escolas técnicas federais da história do Brasil, mais do que a soma de todos os ministros que me antecederam. Agora, aqui em São Paulo, a educação básica é o foco. 2 projetos para mim são prioritários. Primeiro, garantir formação gratuita para o professor, formação continuada. Cada subprefeitura vai ter um centro de formação do professor para oferecer especialização, mestrado e doutorado para aqueles que quiserem fazer, aqueles que estão no magistério. Segundo lugar, educação de tempo integral. São Paulo tem que vencer o subdesenvolvimento educacional, mantendo as crianças por 2 turnos na escola, de manhã e de tarde, enquanto a mãe trabalha. A criança tem que estar sob a responsabilidade do Estado. Em terceiro lugar, investir mais e melhor na educação infantil. 150 mil crianças esperando vaga na educação infantil é muita coisa para uma cidade, mesmo do tamanho de São Paulo. Então nós vamos tentar superar essas dificuldades herdadas com mais investimentos, inclusive do Ministério da Educação na cidade de São Paulo. Trânsito é um outro assunto também muito complicado na cidade. Professor, como que fica essa possibilidade de cobrança de pedágio nos trechos urbanos, atualmente em estudo pelo governo do estado? Olha, eu sou absolutamente contra a cobrança de pedágio urbano, pior ainda nos moldes que estão sendo propostos pelo governo do estado, porque é na periferia da cidade. Então você vai piorar ainda mais o trânsito na periferia da cidade se você pedagiar o trecho urbano das rodovias estaduais. Eu penso que ou bem os pedágios são instalados fora da mancha metropolitana, ou você assume a manutenção daquele trecho sem a necessidade de cobrança de pedágio. Transporte público, nós temos que investir mais em transporte público. A Prefeitura não entregou os corredores previstos no nosso plano criado na gestão da Marta, o São Paulo Interligado, e o metrô tem que mudar de ritmo. Não dá para ficar adiando a entrega de linha de metrô a cada governo. A linha 6, prevista para 2016, já foi adiada mais uma vez para 2019, pode comprometer a Expo 2020 com o pavilhão de exposições lá em Pirituba. Nós estamos com prazo ajustadíssimo e temos que incluir a estação Pirituba, né, na linha 6 para dar seguimento aos investimentos programados no Centro de Convenção novo para São Paulo. Bom, e nesse clima das Olimpíadas de Londres, nós temos mostrado muitas imagens do rio Tâmisa, que era poluído e voltou agora a ser usado como área de lazer pelos londrinos. Qual que é a probabilidade ou a possibilidade disso acontecer aqui em São Paulo, nos rios Tietê e Pinheiros? Porque já foi investido bilhões de reais, principalmente por causa da questão das enchentes, que é um outro problema terrível em São Paulo. Mas no quesito de despoluição, qual a probabilidade disso acontecer aqui? Olha, os rios que correm em São Paulo são rios estaduais, eles perpassam o município, né? Os rios municipais, né? Esses rios que você citou não são municipais.
A Sabesp tem feito um trabalho, nós temos que cobrar a antecipação dos investimentos da Sabesp, sobretudo no que diz respeito a saneamento básico. Nós temos ainda muitas habitações na cidade de São Paulo sem saneamento básico, o que é absolutamente inconcebível, sobretudo pelo preço da conta. Nós pagamos pelo esgoto, pela água e pelo esgoto, e nem sempre o esgoto é coletado e tratado. Há estações de tratamento do esgoto, mas o esgoto não é levado às estações de tratamento. Então é cobrar a Sabesp, nós temos uma concessão com a Sabesp. Obrigada, candidato. Eu, infelizmente, tenho que interrompê-lo porque são 10 minutos, é um tempo igual para todos os candidatos que vêm aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço. Nós nos encontraremos aqui no dia 2 de agosto, que é o primeiro debate promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. O senhor estará presente aqui. Um abraço ao seu assinante, um abraço a você.